Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar com a nossa meditação do capítulo 6 de Isaías. Esse capítulo, conforme nós falamos anteriormente, fala da visão que Isaías teve do trono de Deus e ele viu o próprio Deus assentado no trono e fala do chamado do profeta. Isaías foi separado por Deus para ser um profeta. Naquela ocasião, os profetas tinham um valor e um respeito muito grande da parte de todos. Aliás, a figura do profeta não era apenas respeitada, somente respeitada, como também muito temida. Quando chegava um profeta de Deus a um lugar, a uma cidade, logo alguém ia receber o profeta logo na entrada da cidade para perguntar o seguinte: é de paz a tua vinda? Quando o profeta ia levar uma palavra que era uma promessa de Deus, ou quando Deus queria fazer algo grande pela nação, então para todos era um grande alívio. Entretanto, quando o profeta chegava para anunciar os juízos de Deus, então isso trazia um pavor para toda a nação. O profeta não aparecia sempre, mas quando ele chegava a uma cidade, todos sabiam que ele estava ali para levar, havia chegado naquele lugar para levar uma mensagem divina, uma mensagem do céu. Bem, Isaías foi chamado exatamente para ser esse mensageiro. Outrora ele era conselheiro do rei, mas agora ele deixaria de ser o conselheiro do rei para ser o porta-voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse capítulo começa no versículo 1 a dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Nós falamos um pouco sobre isso, mas eu quero frisar novamente essa visão magnífica do profeta, porque isso aqui impactou grandemente a vida dele. Imagine você, uma visão como essa. Isaías teve o privilégio de adentrar no Santo dos Santos. Ele viu o trono, um trono sublime. Imagina como é o trono de Deus. Nenhum trono de nenhum rei que já reinou neste mundo pode se comparar ao trono do Deus Altíssimo. E um detalhe muito interessante, a Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça, ou seja, ele é o rei justo que julga com justiça e com misericórdia. Ele reina com justiça e misericórdia. Isaías fala da glória de Deus que enchia a todo aquele lugar, enchia a todo o templo. Isso trouxe para o profeta um temor muito grande, porque ele imaginava da seguinte forma: como eu, um homem tão pecador, tão falho, posso ter a visão de algo tão grandioso? O que será de mim agora? Será que eu vou continuar vivo depois dessa visão? Porque todos sabiam que Deus não se manifestava dessa maneira para qualquer um. Não foram todos que viram essa glória. Poucos homens, nós podemos contar nos dedos quantos viram essa glória. Moisés chegou a ver essa glória, o próprio Salomão chegou a ver a glória no período em que o templo foi inaugurado. Mas nós estamos a falar agora de um homem que ainda não era profeta, era no máximo conselheiro do rei. Ele tinha sua vida, era um homem casado, a Bíblia menciona pelo menos 2 de seus filhos. Isaías, digamos, era aquela pessoa que tinha sua vida tranquila naquele período, mas ele teria pela frente um desafio muito grande. Ele teria que anunciar para a nação, a começar do rei, todas as suas transgressões. Mas como? Que condição ele teria para fazer isso? Porque logo depois ele teve a visão também dos serafins, nós falamos um pouco sobre isso na transmissão de ontem,
serafins estavam por cima dele, quer dizer, por cima do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu falei isso com vocês ontem, que a principal característica da natureza de Deus é a sua santidade. Ele é santo, o nome dele tem que ser santificado. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa maneira: santificado seja o teu nome. O nome dele é santificado no céu, mas tem que ser santificado nesse mundo. E, convenhamos, o nome dele não tem sido santificado neste mundo. Tem sido, sim, envergonhado, blasfemado. É ou não é verdade? O nome do nosso Deus tem sido desprezado. Mas cabe àqueles que o amam, que nele creem, aqueles que têm o Espírito dele, santificá-lo em toda essa terra. Se há um mundo desobediente e rebelde, há também um povo separado, um povo escolhido, o povo de Deus, o povo que traz dentro de si as santas palavras do nosso Senhor. Ora, Isaías disse assim, logo após no versículo 5, diante daquela glória, daquela grandeza, ele exclamou: Então disse eu, ai de mim, e agora, o que será de mim? Estou perdido. Era isso que ele pensava. Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e agora eu, um homem pecador, um homem falho, cheio de pecados, vi a glória do Senhor, eu estou perdido. Ele imaginava realmente que fosse morrer. Lembra de Moisés, quando no Monte Sinai, Moisés disse assim: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, não há homem que veja a minha face e continue vivo, mas eu vou passar, você fica ali na fenda da rocha e eu passarei por você. Na hora que eu passar, eu cobrirei com a minha mão para que você não veja o meu rosto, mas me veja pelas costas. Imagine o temor, o pavor de Isaías, porque ele viu ali Deus no trono. Foi uma visão magnífica. Poucos homens, repito, tiveram esse privilégio. João, na ilha de Patmos, quando teve a revelação, João viu o trono de Deus no céu. E aquele que nele estava sentado, e viu também os serafins, e viu toda a glória do trono de Deus. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, também foi arrebatado ao terceiro céu. Ele próprio não disse que esse homem era ele, mas ele falava dele próprio sem dizer que era ele. Ele foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito ouvir. Ele ouviu. Ou seja, nós temos aí relatos de homens que viram essa glória extraordinária. Diante de tanta grandeza, o profeta disse: eu sou um homem de lábios impuros. E aí eu quero falar brevemente sobre isso. O que significa essa expressão, eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios? Esses lábios impuros, quando a Bíblia fala dos lábios, isso está relacionado, isso representa aquilo que nós falamos. Lembra que Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração? Então, dos nossos lábios saem as palavras que estão dentro do nosso ser. Se são palavras más, é porque o mal está dentro da pessoa. Mas se são palavras boas, é porque o que é bom está dentro dela. Então, a boca fala o que está dentro, seja bom ou seja ruim. Portanto, quantas pessoas falam falsamente, quantas pessoas apresentam louvores que não são sinceros, é ou não é verdade? Quantas pessoas dizem para Deus: ah, Senhor, conta comigo, eu amo ao Senhor, a tua palavra, mas na hora em que precisam dar testemunho, na hora que precisam mostrar Jesus com as suas atitudes, elas o negam pelos prazeres do mundo, elas o negam pelo brilho desse mundo, trocam a glória de Deus pela glória desse mundo. Então Isaías mostrou a sua condição pecaminosa,
O que ele quis dizer é o seguinte: eu sou um pecador, eu vivo distante, digamos assim, eu e toda a nação, porque não era um problema individual. O problema espiritual da nação de Judá e também de Israel não era um problema restrito apenas ao profeta, era um problema generalizado. O rei estava longe de Deus, as pessoas estavam longe, e Isaías também se incluía. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele falava da condição espiritual dele e da nação. Diante dessa fala do profeta, logo após veio um dos serafins, porém um dos serafins voou para mim. Foi na direção de Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Aquela brasa estava acesa, aquela brasa era uma brasa viva. Veja só, e com essa brasa, diz a Bíblia, e com a brasa tocou a minha boca. Ora, nós temos que falar, mas como é que nós vamos falar de um Deus santo com os lábios impuros, com a vida impura? A primeira condição para que uma pessoa tenha o Espírito de Deus dentro dela é que ela primeiro esteja purificada do seu egoísmo, ela tem o seu coração limpo de mágoas, é preciso que ela esteja purificada das más intenções para que o Espírito de Deus repouse sobre ela. Então Deus purificou os lábios do profeta para que ele pudesse falar. Não foi só a purificação dos lábios, foi a purificação de todos os pecados. Foi o perdão de Deus, foi a misericórdia dele sobre o profeta, que naquele momento estava a ser consagrado como profeta. Amanhã, na transmissão de amanhã, nós falaremos um pouco mais sobre isso, sobre esses lábios impuros e sobre o eis-me aqui, o chamado de Deus e o eis-me aqui de Isaías. Até lá.